Olá, queridos alunos do canal Valentes da História. E o tema da aula de hoje, rebeliões coloniais. Eu sei que a galera, tá esperando esse conteúdo, foi promessa e a gente vai fazer essa promessa hoje. Então vamos ficar ligado, tá? Eu já postei a primeira parte de manhã, provavelmente esse vídeo vai ser postado ou à noite, sexta-feira santa, ou amanhã, tá? E aí a gente vai falar das rebeliões regenciais, temática que caiu ano passado da ESA, né? Quem é aluno meu sabe que caiu a revolta de Males, né? A gente fez o bolão de acertar a questão que ia cair. Eu lembro que eu falei Males, né? Ou cabanagem, né? E caiu o Males, né? A gente fez lá no bolão lá, na aposta que ia cair ano passado e caiu Males. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Da rebelião de Males agora, para iniciar, né? Males 1835, tá? O que a rebelião de Males tem como causa? Vamos falar um pouquinho. A causa ali, né, é a proibição de culto, né, aos nagôs, que eram, né, muçulmanos ali no caso, tá? E também a questão da escravização, da exploração a eles, tá? Mas no caso maior é a questão da proibição de culto. E aí você vai ter um processo, tá? Base social, quem vai estar compondo essa revolta vai ser negros escravizados de origem islâmica, tá? A importância histórica que ele tem, tá? Porque vai ser o único movimento que tem a religião islâmica por trás, tá? E o desfecho de Males vai ser o quê? Vamos falar um pouquinho do desfecho. Repressão, mas você vai ter uma mudança de panorama. Lembrando que Males ele veio para mostrar uma dinâmica diferente de união ali de pessoas escravizadas, tá? Por quê? Por serem de origem islâmica, eles tinham contatos com as escrituras, basicamente com o Corão, né? Com o Corão. Então, por eles terem esse contato, eles eram alfabetizados. E aí, a revolta foi bem mais reorganizada, porque estavam circulando informações, escritos, né, em árabe, né? E eles estavam repassando aquilo na linguagem deles ali, tá? Porque eles tinham uma escrita diferente de muitos outros africanos aqui que estão no Brasil inseridos, que não tem essa questão da escrita, tá? É uma cultura diferente, a história oral, não tem essa questão da escrita. Eles, por serem, né, islâmicos, né, terem influência do Islã ali no meio da sua construção social, eles eram letrados, então toda a formação circulava na base da escrita. Então eles conseguiram coordenar um movimento muito bom, né, e fazer uma revolta bem forte relacionada a isso, tá? Lembrando que as causas, questão do livre culto, tá? Questão também da exploração e escravização deles, né? Eles queriam uma abolição ali também dentro do processo, tá? Então, é uma revolta de base popular, tá? De base, geralmente, né, de base escrava. Vamos pro próximo. Essa questão caiu na ESA, então tomem cuidado, é uma questão importante, caiu na ESA ano passado, tá? Quem é de militar tem que estar atento a esses detalhes. Vamos pro próximo? Vamos falar da cabanagem, que foi de 35 a 40, né? A cabanagem tá ligada à região ali do Pará, né? Eu falo assim para os alunos, a gente faz sempre uma piadinha, né? Lá na Amazônia, né? Bem longe, né? Pará, né, cabanagem ali, né, região norte, cabana, né, pensa na cabana, né, para poder estudar, para decorar. Então foi na região Pará, durou 5 anos, tá? Professora, quais foram as causas? Primeiro, péssimas condições de vidas ali, né, e monopólio político da aristocracia rural, tá? Qual é a base social? Homens pobres e livres, a revolta de caráter popular, tá? Qual é o projeto político deles, tá? Eles querem uma república, tá? Formar uma república, federalismo e tal. E a importância histórica desse movimento que a gente está falando é que ele vai ser o primeiro a tomar o poder. Desfecho, o de sempre, forte repressão regencial, tá? Prisão, execução das lideranças. E vamos para a revolta que mata todas as ESAs de raiva. Todo mundo odeia essa revolta, que é da Farroupilha, tá? Quando eu falo da revolta da Farroupilha, só falta aluno vaiar, tá? Porque a revolta da Farroupilha é a única que tem um desfecho feliz. E eu pergunto pra você, por que um desfecho feliz? Porque quem tá fazendo a revolta da Farroupilha é a elite. Então, se é elite, o desfecho é óbvio que é feliz, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das causas.
né, vai ser a questão do aumento da taxação do preço do charque. Charque, o que seria, professora? Carne seca, né? Lá do boizinho lá gaúcho ali, aquela questão da carne seca, uma delícia com abóbora, né? Quando a gente vai comer, né? Eles também tinham um forte sentimento autonomista, né? Eles tinham uma influência ali dos liberais exaltados. Lembra da galera exaltada que desce o quebra-pau? Então, grande parte deles, eles pertenciam aos liberais exaltados. E aí a gente puxa a questão dos liberais exaltados. Tá? Quem é a base social? Vai ser os estacioneiros, que são os produtores de charque, tá? E vai ser uma revolta ali da elite, tá? Não vai ser de pobre. Pobre tá ali só auxiliando, mas pobre não tá de frente da revolta, tá? Então vamos falar do projeto político. É óbvio que similar à cabanagem, eles querem república, federalismo, separação, todas essas estruturas aí que a gente está discutindo, tá? E aí, qual é a importância histórica, caso vocês queiram saber? Foi mais longa, foi a revolta mais longa da história, que durou, né? Ela começa em 1835 e vai até 45, 10 anos. Ela ainda tá dentro do governo de Dom Pedro II, tá, gente? Dom Pedro II ainda vai pegar a Farroupilha, tá? E aí, qual o desfecho, né? O desfecho é o mais, assim, positivo possível para os estacioneiros ali, para os produtores de charque. Primeiro, o governo vai lá e retira as taxações no preço do charque, como a gente está falando agora. E, em segundo lugar, incorporação dos oficiais da Farroupilha no Exército Brasileiro em posições altas. Quando eu dou essa aula, o pessoal vai, professora, que isso? Todo mundo foi reprimido, execução da liderança. Não, a Farroupilha não. Por quê? Porque é uma elite que está por trás, gente. Então fiquem ligados, tenham maldade. Revolução da Farroupilha já caiu na ESA também, então você fica ligadinho, tá? Já vi que eles estão perguntando sobre causas na ESA da Farroupilha, né? Sobre aonde foi no Rio Grande do Sul. Você vai ter pontos ali que vão se espalhar ali para a região ali de Santa Catarina ali, mas ela foi no Rio Grande do Sul. Então fica ligado. Vamos para a próxima? A próxima eu adoro, né? Eu sempre brinco com os meus alunos com a Sabinada, né? Alguém conhece o Padre Washington baiano, né? Sabina, tinha o comercial, Sabinada inocente. Eu sempre falo, gente, você quer decorar onde é a Sabinada? Lembra do compadre Washington falando não sabe nada, você vai saber que é da Bahia, tá? 37 e 38, tá? De 37 a 38. Vamos falar um pouquinho sobre as causas. Primeiro, né, um elitismo político, você tem uma restrição, né, das decisões ali atreladas à participação, né, política das pessoas, tá, pela aristocracia rural, né, os grandes produtores ali, né, o cultivo ali dentro do Nordeste ali da Bahia. E aí quem vai ser a base social? Por incrível que pareça, as camadas médias urbanas, não vai ser a galera do campo não, vai ser, né, comerciantes, militares, né, lembra muito ali também o exaltado ali dentro desse contexto, tá? E aí, qual é o projeto político deles? Eles querem ampliação, a maioridade e uma ampliação da participação política deles nesse processo, tá? Então, vamos falar, né? Qual é a importância histórica dele? Foi o movimento mais importante em defesa da monarquia. E o desfecho, o de sempre, né? Repressão regencial. A gente já sabe, a gente já estudou isso, sabe que o quebra-pau vai rolar, né? Então vamos para o último, para a gente fechar a aula de hoje, que eu sei que essa aula foi prometida para os alunos, para todos eles, tá? Que tinham muito interesse, já tinham me pedido isso, tá? Vamos falar da balaiada. O que foi a balaiada? Balaiada, né, tem esse nome porque eram os produtores de balaio que compunham em sua maioria ali a revolta da balaiada, né? É no Maranhão, de 38 a 41, tá? Ainda pega um pouquinho do governo ali de Dom Pedro II, tá? Qual é o motivo? Primeiro, exploração dos grandes proprietários, as pessoas ali pobres, as massas, né? Grande concentração de terra na mão dos proprietários, as pessoas cada vez mais, né, carentes ali de condições sociais ali no Maranhão, tá? Base social, populares, artesãos, escravos, aquilombados, né? Ela é de base popular, tá? Projeto político, república, federalismo, e ela tem uma diferença primordial que eu vou estar falando para vocês. Reforma agrária, gente. Isso mesmo. Eles queriam o quê? Reforma agrária. Eles queriam uma distribuição de terra justa. Então essa revolta vai expressar o quê? Um conflito, né, a importância histórica dela, entre proprietários e não proprietários. Qual é o desfecho?
repressão imperial, tá? Vão descer o sarrafo lá no pessoal da balaiada, tá? Lembrando que as revoltas regenciais são uma resposta, né, ao processo político que se dá desde a independência. Você tem a independência, mas você não tem uma mudança de estrutura que venha favorecer a população. Lembra que a gente falou na aula anterior, né, há 2 aulas atrás ou 3 sobre o processo de independência, a gente discutiu isso? Esse processo, né, de uma mudança somente para a elite, não uma mudança estrutural que vai abarcar todos, vai fazer com que aconteça essas revoltas regenciais lá na frente. Vai ser um momento assim que tem um viés um pouco democrático. Esse período regencial vai trazer essa ideia, né, de democracia, porque você vai ter várias revoltas e vários movimentos questionando o governo, tá? Você vai ter uma diminuição desse processo com, né, a regência do Araújo Lima, né? Não, minto, do Araújo, tá? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o seguinte, ele vai retirar ali com o ato adicional a autonomia das províncias ali, das regiões. E isso vai diminuir ainda um pouco de democracia que vinha desses processos de rebelião regencial. Então fiquem atentos, é super importante que vocês compreendam esse processo de revolução, de rebelião regencial, tá? E aí você vai ter uma estabilização, né, com o golpe da maioridade desse processo, nem de todas, né, porque a gente ainda vai ter a farroupilha, que vai até 45, a balaiada 1 ano depois ainda, tá? E aí a gente vai entrar em segundo reinado futuramente, né? Eu não vou entrar essa semana, eu tô querendo fazer uma aula mais tranquila, mais de um tema que eu gosto muito, que é joanino, tá? Eu cumpri a minha promessa para vocês, queridos alunos, dei regência, fechei regência com vocês. Vou entrar em joanino, fazer uma revisão de joanino e tal. E depois, posteriormente, botar uma matéria de pré-veste, até um renascimento, alguma coisa assim, para a gente dar um feudalismo, para dar uma quebrada em Brasil um pouco. E aí a gente retorna com o segundo reinado, tá? Um forte abraço. Lembrando que antes de eu te dar o abraço, a gente vai dividir o segundo reinado em 2 etapas, tá? Eu sempre divido o segundo reinado porque é um período muito grande. A gente divide, tá? E Guerra do Paraguai eu dou à parte. Vai ser um vídeo à parte sobre a Guerra do Paraguai, porque é um assunto muito extenso e necessita uma discussão muito mais profunda pro processo que vocês estão envolvidos, tá? Porque a maioria aqui que está assistindo é de pré-militar e a Guerra do Paraguai ela tem que ser trabalhada minuciosamente, tá? Então a gente vai, né, partir nesse processo, lembrando que então vai ser dividido em 3 etapas, tá? Segundo reinado, tá? Crise do segundo reinado e Guerra do Paraguai, tá? Vai ser 3 aulas, 3 videoaulas sobre isso. Então um forte abraço, vai ser uma série, né, segundo reinado aqui. Então vamos lá, agora sim, um forte abraço, sejam bem-vindos ao canal Valentes da História, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato, tá? E podem postar lá no comentário as aulas que vocês querem, assuntos que vocês acham que seria bom revisar, entrar, tá? Estaremos aí unidos e venham sempre ser valentes da história.